Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos lá, então, para mais uma aula, né? Essa aula ainda faz parte do capítulo 2, é a página inicial, lá no comecinho da página 13, até a página 19, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as leis ponderais, tá? Essas leis ponderais, elas são leis importantíssimas, então é importante que vocês prestem bastante atenção, né? Porque a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a lei de Lavoisier, a lei de Dalton e a lei de Proust, tá? Vamos lá, a gente já viu no comecinho do semestre aqui, do primeiro trimestre, a gente estudou um pouquinho sobre os atomistas, também estudamos um pouquinho sobre os alquimistas, mas daí, a partir de 1772, com Lavoisier, nós começamos a ter um pouquinho, estudar, né, a química moderna. Isso se deu a partir dos experimentos realizados por Boyle. Então, com o surgimento da química moderna, duas leis importantíssimas surgiram, né? Que é a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, e também a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust. Então, o que essas duas leis nos dizem, né? Antes de nós olharmos isso, vamos dar uma olhadinha aqui na representação das reações químicas. Nós já vimos isso, né? A gente sabe que isso é uma reação química onde X e Y estão reagindo e vão formar, a partir da reação química, vão produzir, né, o A. Né? Então, vejam o seguinte, toda reação química tem antes da seta o que nós chamamos de reagentes e depois da seta o que nós chamamos de produtos. Lembrem disso, antes da seta reagente, depois da seta produto, tá? Então, aqui estão as substâncias colocadas para reagir e aqui estão as substâncias formadas, produzidas após a reação, certo? Certo. Então, tendo em vista esse conhecimento da representação de uma equação química, nós vamos para a primeira lei, que é a lei da conservação das massas, também conhecida como lei de Lavoisier, tá? Essa é uma frase, gente, que eu acho muito importante, e se a gente for observar a data, né, quanto Lavoisier fez pela química, né? Ele diz assim, ó, podemos estabelecer como um axioma incontestável que em todas as operações da arte e da natureza nada é criado. Existe uma quantidade igual de matéria antes e depois dos experimentos. A qualidade e a quantidade dos átomos permanecem precisamente as mesmas. E nada acontece além de mudanças e modificações nas combinações desses átomos. Tá? Essa frase aqui é uma frase muito importante e ela é reduzida no dia a dia da química para: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase está na página 13, né? E ela é importantíssima para a química, tá? Se nós observarmos como isso acontece no dia a dia das reações químicas, a gente observa aqui, ó, lei da conservação das massas. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E isso é uma lógica, gente. Se na natureza nada se perde, então, se eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar só aqui, ó. Se eu tenho nos reagentes 31 gramas de X e 20 gramas de Y, 31 mais 20 dá... Opa, ficou feio aqui. 51 gramas. Se eu tenho 51 gramas de reagente, obviamente, eu vou ter o que aqui em Z formado? Eu vou ter 51 gramas também. Se na natureza nada se perde, então, se eu tenho reagindo 51 gramas, eu vou ter produzindo 51 gramas.
Então, se nós pegarmos para fazer uma conferência, né, vamos ver aqui, ó, conferindo a lei da conservação das massas utilizando a tabela periódica. Então, essa é uma tarefinha para fazer agora. Para o vídeo, nesse instante, e tenta fazer isso daqui, ó. Vocês vão pegar a tabela periódica, vão procurar a massa do hidrogênio, a massa do enxofre, a massa do oxigênio, sempre lembrando que essa massa tem que ser multiplicado, né, pela quantidade de átomos, tá? Então, procura a massa. Se for utilizar a tabela periódica da agenda, a massa, lembrem, está bem abaixo do nome do elemento, tá? Então, dá uma paradinha no vídeo agora e volta daqui a pouquinho para continuar esse vídeo. Vou resolver com vocês. Para lá, parou? Vamos lá, então. Pegando lá, ó, nós temos hidrogênio. Hidrogênio, a massa é 1. Então, nós temos 1 vezes 2, porque são 2 átomos de hidrogênio. Nós temos o enxofre. O enxofre tem massa 32. 32. E nós temos o oxigênio, que é 16 vezes 4, tá? 16 vezes 4. Então, vocês façam aí 16 vezes 4, 64 mais 32 mais 2, que dá 98. Anotem aí, porque aqui ele apaga, tá? Então, 98. Agora, vamos ver o carbonato de cálcio. Nós temos o oxigênio, 16 vezes 3, mais o carbono, que é 12, mais o cálcio, que é 40, né? 40. Isso aqui me dá 100. Então, isso aqui me dá 100. Então, nós temos 100 do carbonato de cálcio mais 98 do ácido sulfúrico. Nós temos 198 nos reagentes. Se nós temos 198 aqui nos reagentes, gente, eu tenho que ter 198 aqui também. Por quê? A natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, vamos lá. Cálcio. Cálcio é 40, 32 e 16 vezes 4. 16 vezes 4 mais 32 de enxofre mais 40, que dá 136. 136. E nós temos a água, que é 18, que é oxigênio 16 mais 2 do hidrogênio, 1, né, vezes 2. Então, 136 mais 18, mais o gás carbônico, é 16 vezes 2, 32, mais 12 do carbono, que dá 44, que obviamente me dá um resultado de 198. Então, essa é a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Se eu estou reagindo tantos gramas, eu vou produzir a mesma quantidade. Certinho? Continuando, então. Vamos agora para a lei de Proust. A lei de Proust é a lei das proporções definidas, que está na página 16 da apostila de vocês. A lei de Proust também é bem tranquila, gente. Ela fala o quê? Que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Ou seja, substâncias compostas possuem uma composição fixa. Falando assim, em termos teóricos, parece... não entendi. Mas vocês vão entender olhando aqui na reação. Olha para cá. Nós temos X. Vou pegar um azul agora. Nós temos X com 31 gramas, reagindo com Y com 20 gramas, formando quantos gramas aqui? 51 gramas. E vocês estão vendo que é a lei de Lavoisier, porque 31 mais 20 forma 51. Ok. Agora, olhem para a reação de baixo. Tá? Se eu dobrar, por exemplo, tá vendo aqui, ó, 31. 31 vezes 2. 31 vezes 2 é quanto?
62. Se eu pegar um dos reagentes e dobrar essa massa, a massa de todo mundo vai dobrar. Se eu triplicar, a massa de todo mundo vai triplicar. E assim por diante. Não importa quantas vezes eu multiplique um dos reagentes, todos eles vão multiplicar. Então, olha só, aqui 31, 62. 20 vezes 2, 40. 51 vezes 2, 102. Vamos fazer mais um exemplo ali. Espera lá, deixa eu mudar aqui no slide. Olha lá. 170. 170, se eu multiplicar por 2, vai ficar 140. Mesma coisa, 63,5 vezes 2, 127. 125,5, 151. E 108, 216. Quer ver agora que legal? Vamos fazer juntos aqui também, ó. Mais uma vez, eu sugiro que vocês façam uma pausa agora nesse vídeo, tá? Façam rapidamente para depois nós corrigirmos juntos. Mas é assim, gente, ó. Olhem para cá, vamos lá, para vocês entenderem antes de eu corrigir com vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. O que nós vamos usar aqui são as leis de Lavoisier e de Proust. Então, 23 mais 13 é igual a quanto? 36. Ele quer agora que vocês preencham aqui embaixo, ó. Eu vou fazer esse primeiro com vocês, tá? Observem que eu só tenho o que de resultado? Esse daqui, ó. O que aconteceu de 13 para 26? Não multiplicou por 2? Sim, multiplicou por 2. Então, vocês vão fazer também 23 vezes 2, que dá quanto? 46. E vão fazer 36 vezes 2, que dá 72. Ok? Então, agora façam os 3 outros quadros que estão aqui, que eu volto já já. Vou continuar aqui, vocês vão dar uma paradinha para tentar fazer sozinhos, tá? Vai lá, pause. Ok, então. Continuando aqui, o que nós temos aqui? Nós temos, sempre lembrando aqui, né, gente, ó. Aqui, ó. X mais Y forma Z, X mais Y forma Z. Ficou feio isso, hein? X mais Y forma Z e X mais Y forma Z, né? Essa é a lógica. Então, 12 mais Y forma 27. O que eles vão fazer? Quanto que é aí 27 menos 12? É 15. Aí vocês estão observando aqui, gente, é 15. 15 para 45 multiplicou por 3. E, logicamente, vocês poderiam ver aqui já, ó, 12 vezes quanto que é 36? 3. Então, aqui, ó, 27 vezes 3 dá 81. Certo? Vamos para mais um. Olha para cá, para esse de baixo. Eu tenho x mais y formando z, certo? Mas se eu olhar aqui, ó, eu já consigo perceber que ele multiplicou por 2, tá? Estão vendo aqui, é 31 vezes 2, que dá 62 também. Mas aqui as minhas duas incógnitas estão em y. Então, 31 menos 24 e 62 menos 48. Então, dá 7 e 14. 7. Se eu descobrisse esse daqui, já era o suficiente, porque 7 vezes 2 é quanto? 14. E 48 mais 14 dá 62. Certo? Certíssimo. A última, fizeram a última também? Então, aqui era o que? Era 7. Não sei se eu falei 7 aqui.
e aqui é 14. E aqui agora, nós temos o quê? Nós temos 12 mais y, que forma 30, e aqui nós temos x mais 72, que forma 120. O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu 30 para 120, multiplicou por 4. 3 vezes 4, 12, certo? Se aqui multiplicou por 4, então aqui vai ser 12 vezes 4, que me dá um valor de 12 vezes 4 dá 48. É isso? É, né? 48. E aqui, quanto que vezes 4 dá 72? É 18, né? 18 vezes 4. Fazer um teste, né? 72. Isso mesmo. Então, nós temos 18 vezes 4 e 48. Ai, meu Deus. Fiz o 4 ao contrário, mas é 48. 12 vezes 4, 48. Certo ou não? Não é difícil, né, gente? É bem tranquilo. Você tem que saber o seguinte, ó. Numa mesma linha aqui, ó. Reagente vão somar as massas e as massas dos reagentes têm que ser igual à massa dos produtos. Em duas linhas, vocês têm que observar o quê? O que está acontecendo? Se está dobrando, se está triplicando e assim por diante, tá? Porque daí vocês vão ter que fazer, se uma delas dobrar, todas vão dobrar. Se uma delas triplicar, todas vão triplicar, certo? Tranquilo. E aí, gente, só para finalizar, nós temos mais uma lei, que é a lei de Dalton. Essa lei ela vai ser estudada em outras ocasiões ainda, porque nesse primeiro momento de leis ponderais, as mais importantes são Lavoisier e Proust. Mas a lei de Dalton é muito usada também quando nós trabalhamos a parte de estequiometria, a parte de pressão parcial lá no segundo ano. Então, mas vamos lá. Ela também é chamada de lei das proporções múltiplas e ela diz que dois elementos se combinam em proporções diferentes, formando compostos diferentes. Mantendo constante a massa de um dos elementos, a massa necessária do outro elemento apresentará uma relação de números inteiros e pequenos. Observem aqui, o que isso quer dizer? Também parece que é algo difícil, mas também não é. Nós temos... voltando. Não mudei, achei que tá com a canetinha, gente, desculpa. Vamos continuar aqui, ó. Vamos pôr a canetinha aqui, ó. O que nós temos aqui? Ó? Uma reação química, né? Entre nitrogênio e oxigênio. Essa reação aqui, ela vai ter um produto. Esse produto pode ser N2O, N2O2, N2O3, N2O4 e N2O5. O que ele está dizendo aqui, nessa lei de Dalton? Você está reparando que a quantidade de nitrogênio é sempre a mesma? 28, 28, 28, 28, 28. O que está variando aqui? Está variando a quantidade de oxigênio. Então, se o nitrogênio está constante, N2, 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 N2 e N2. O que vai mudar aqui? A quantidade de oxigênio, tá? Então, observem aqui, ó. Se uma reação química, a quantidade de um deles permanece a mesma, o que vai formar, obviamente, compostos diferentes. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se você pegar 32 e dividir por 16, vai dar 2. Se pegar 48 e dividir por 16, vai dar 3. Se pegar 64 e dividir por 16, dá 4. Se pegar 80 e dividir por 16, dá 5.
certo? Então, isso vai acontecer, obviamente, porque um dos reagentes tem uma quantidade constante, a mesma quantidade. O que está variando é apenas o oxigênio. Então, vamos lá. Ó. Dois elementos se combinam em proporções diferentes, formando compostos diferentes. Mantendo constante a massa de um dos elementos, a massa necessária do outro elemento apresentará uma relação de números inteiros e pequenos. Então, olha lá, ó. 2, 3, 4, 5. Uma relação. Então, 32 dividido por 16 dá 2. 48 dividido por 16 dá 3. 64 dividido por 16 dá 4. 80 dividido por 16 dá 5. E esses aqui são os compostos formados, certo? Observem aqui, ó, a massa, né? A massa desses compostos. Qual que é a massa do oxigênio? Não é 16? Então, 44 mais 16, 60. 60 mais 16, 76. E assim por diante. Tá? Então, o que está somando? O que está mudando? Apenas um oxigênio. Certo? Gente, essa matéria aí é uma matéria bem simples, tá? Eu peço que vocês façam a leitura da apostila da página 13 até a página 19. Melhor, né? Lê desde o começo, que fala um pouquinho da história. Então, faça a leitura aí, desde ali da página 1, né? E vá até a página 19, certo? Na próxima aula, eu vou fazer a correção daquela lista inicial, que era uma lista de revisão que eu mandei, que também tinham alguns exercícios, eu acho que eram 3 exercícios, sobre a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá? Eu já volto aqui com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.